Fala pessoas, tudo certo? Tô eu aqui de novo, professor Nozem, para mais um vídeo sensacional nesse nosso canal. Pessoas, e agora vamos dando sequência ao Simplificando a Gramática. Sim, a gente vai simplificar a gramática agora a partir do quê? Do período composto. Então já chega a fazer aquele movimento bacana, já deixando seu like aqui, já se inscreve no canal e já começa a ficar ligado porque tá tendo vídeo todas as semanas aqui. Exatamente. Temos muitos vídeos durante a semana aqui, fica ligado, porque esse ano tem muitas novidades aqui no canal. Fica ligadaço, a gente tá postando muito conteúdo. E agora, hora de falar de período composto. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o que é o período composto. Período composto, gente, nada mais é do que quando eu tenho duas ou mais orações juntas na mesma estrutura. E aí, quando você pensa em período, você pensa lá na letra maiúscula, iniciando, até o ponto final, ou até a vírgula. Sacou? E o período, uma coisa importante, tem que ter verbo, ou seja, quando eu tenho oração, eu tenho verbo. Então eu tenho um período com verbo, eu posso ter uma vírgula, eu tenho outro período com outro verbo, que eu posso ter outra vírgula ou um ponto final. Então se você falar de período composto, eu tenho dois períodos no mínimo, um período com verbo, outro período com outro verbo, que pode ser unido com uma vírgula, pode ser unido com uma conjunção. E aí eu tenho o período composto. Os períodos compostos, de modo geral, têm duas classificações mais, digamos, amplas, tá? Qual que é a classificação ampla? Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Essas são as duas classificações amplas, beleza? No primeiro momento, a gente vai falar só de período composto por coordenação. E depois a gente fala do período composto por subordinação. Professor, mas qual é a diferença de um e de outro? Aqui eu vou botar um quadrinho bem legal para vocês. Eu vou pedir para a edição me deixar pequenininho e colocar esse quadro grandão para vocês aqui. O que acontece? Olha esse quadro que bacanão. Então o período composto por coordenação, ele vai estar tendo duas ou mais orações, beleza? E essas orações têm sentidos independentes, ou seja, elas estão juntas, trazem informações relacionadas uma à outra, porém elas são independentes de sentido. Elas não dependem uma da outra para ter sentido completo. Isso é o período composto por coordenação. Elas são coordenadas porque elas são independentes de sentido. Outra coisa importante, como o sentido é completo em cada uma delas, eu posso ter, conectando elas, uma conjunção ou uma pontuação, tá? Beleza? Qualquer uma das duas situações aqui serve para conectar o período composto por coordenação. Isso é coordenado, tá? E aí, quando eu tenho com vírgula, eu vou chamar de assindética, eu já explico melhor isso. E quando eu tenho conjunção, eu vou chamar de sindética, já explico melhor isso também. Já o período composto por subordinação, como você pode ver no quadro aí, você está vendo que o subordinado ele vai ter uma relação de dependência de sentido. Então eu tenho dois períodos, os dois juntos precisam estar, ou melhor, eles precisam estar juntos, entendeu? Só invertir. Ó, os dois precisam estar juntos. Por que precisam estar juntos? Nessa conexão aqui, eles têm relação de sentido, ou seja, um complementa o sentido do outro. Uma oração sozinha, sem a outra, não tem sentido completo. Ah, professor, eu entendi agora. Você entendeu? Então, o período composto por subordinação tem dependência de sentido. Os dois períodos têm dependência de sentido, tá? Eles são dependentes um do outro. E aí, como eles têm sentido incompleto, eles precisam estar juntos para ter sentido completo, eles vão estar sendo ligados por conjunções. Essas conjunções auxiliam na construção do sentido e também, além de conjunção, pode ser pronome relativo. E quando eu for explicando passo a passo disso, você vai entender melhor. Mas hoje a aula é para a gente poder identificar só a relação dos coordenados. Beleza? Show de bola até aqui? Quadro bonito, agora voltamos aqui. E aí eu falei para vocês que quando eu tenho coordenadas, elas podem ser coordenadas assindéticas. O que é assindética? Assindética, o termo assindético, sindo que vem lá do latim, que é conjunção. Assindético, esse A no começo é negação, é não coordenado, ou melhor, não coordenado não conjunção. Essa é a ideia de assindético. A é negativo, não, e sindético vem de síndoque, que é conjunção. Então, não conjunção. Ou seja, oração coordenada assindética são aquelas orações que são coordenadas, ou seja, estão juntas, têm independência de sentido e são ligadas por uma pontuação, que pode ser uma vírgula, pode ser um ponto e vírgula, e assim por diante. Tudo bem? Isso é assindética. Olha o exemplo da assindética aqui, ó. Corri para casa, cheguei feliz, deitei no sofá. Tem quantos períodos aqui? Cada verbo equivale a um período. Então vamos lá. Corri, um verbo, um período. Daí, ó, vírgula, cheguei feliz.
Cheguei, outro verbo, segundo período. Deitei, terceiro verbo, terceiro período. Então, corri para casa, uma oração. Cheguei feliz, outra oração. Deitei no sofá, outra oração. Tudo junto, período composto, que começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Beleza? Composto por causa disso. Composto por 3 orações. Assindético, porque está sendo ligado por pontuação. Outro, chegou, gostou, ficou para sempre. É, igual você. Chegou, gostou aqui no canal, ficou para sempre. Então se inscreve. Fica para sempre aqui comigo, porque tem muita coisa chegando aqui, muita coisa legal. Inclusive, você que é concurseiro, teremos novidades quentíssimas para você aqui. Quentíssimas. Fica de olho aqui no canal, porque muita novidade para concurseiro aqui também esse ano, beleza? Ó, chegou, vírgula, gostou, vírgula, ficou para sempre. Ah, professor, mas só o verbo é uma oração? Sim. Por quê? Para que exista oração tem que ter verbo. Se tem verbo, já é oração. Beleza? Tem a vírgula, coordenada assindética. Logo, as coordenadas sindéticas, quais são? As sindéticas são aquelas que têm conjunção. Beleza? Então, oração coordenada sindética, ou seja, oração coordenada com conjunção. Beleza? E aí elas vão ser separadas em 5 tipos. Tá? Elas podem ser aditivas, adversativas, pode ser alternativa, conclusiva e explicativa. 5 tipos de orações coordenadas. Nós veremos cada uma delas? Veremos cada uma delas nas próximas aulas. Essa aula aqui é só para a gente aprender e identificar o que é coordenada assindética e o que é coordenada sindética. Exemplos de uma coordenada sindética pode ser assim, ó, corri e venci. Corri e venci. Corri, verbo correr. E, conjunção, vencer, outro verbo. 2 orações com a conjunção conectando. Corri e venci. Tranquilo isso? Nossa, professor, acho que eu já entendi. Como é que eu posso praticar isso? Com exercício. Eu não ia deixar você na mão. Bora fazer exercício? Muito bem, então vamos lá, vamos resolver exercício? Resolver exercício, afinal de contas, a vida é feita de teoria e prática. E o exercício é a prática da língua portuguesa, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. Instituto Nick. A organização sintática das orações influencia a progressão dos sentidos no período. Importante, hein? Considerando esse aspecto estrutural relacionado ao período simples e composto, assinale a alternativa correta. Beleza? Ele quer a correta, quer a certa. Então a gente vai analisando uma a uma para ver se estão certas ou erradas, beleza? O período simples apresenta apenas uma oração? Verdade, né? Período simples tem apenas uma oração. Já é verdade esse aqui. Beleza? Será que é essa a resposta já? Vamos ver. O período composto por coordenação estabelece dependência sintática? Não, né? É independência. Então, falso. Estão me acompanhando? Tranquilo? Ó, o período simples ocorre apenas em textos narrativos. Nada a ver. Período simples pode ocorrer tanto em texto narrativo, dissertativo, argumentativo, qualquer tipo de texto. Não, nada a ver isso aqui. O período composto por subordinação apresenta orações independentes? Não, né? São dependentes. Então, com certeza a resposta é a letra A. Tranquilo, fácil, numa boa isso. Então percebeu? Quando você tiver que fazer esse tipo de exercício, vai ter que fazer parto a parto. Parto a parto é bom, né? Parte a parte, devagarzinho, entendendo como que funciona. Fácil, tranquilo isso? Vamos pro próximo. Próximo exercício que vem para a tela. Tá aí, ó. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, então eu vou deixar você dar uma olhadinha com calma, primeiro, aqui. E agora eu vou ler para você e você vai me acompanhar nisso. Então vamos lá. A compreensão das estruturas de períodos simples e compostos é essencial para a análise e da organização e da complexidade de uma frase, beleza? Um período simples contém apenas uma oração. Ele traz um conceito, tá? Período simples contém apenas uma oração. Enquanto um período composto, trazendo outro conceito, possui mais de uma, podendo ser coordenado ou subordinado. Então, beleza, o que ele fez aqui? Ele conceituou para nós a parte de período simples e período composto. E ainda disse que no período composto pode ser coordenado e subordinado, como nós já vimos aqui nessa nossa aula. Assinale a alternativa correta sobre as estruturas de períodos simples e compostos. Beleza. Então, vamos com calma, vamos entender isso aqui um pouquinho de cada vez. Vai devagar, vai. O período simples é aquele que possui mais de uma oração, independentemente
se de serem orações coordenadas ou subordinadas, já o composto possui apenas uma? Opa, eu acho que eles inverteram as coisas aqui, né? O simples e o composto está invertido aqui. Falso. Tranquilo? Beleza? Numa boa? B. O período composto por coordenação é aquele que as orações são independentes entre si, ou seja, não há relação de subordinação entre elas. O período composto por coordenação é aquele que as orações são independentes. Opa! Tá parecendo certo, hein? Ou seja, não há relação de subordinação. Eu já digo que é verdade, né? Coordenados são independentes entre si. Falamos sobre isso agora há pouco. O período composto por subordinação é aquele em que as orações não têm uma relação de dependência. Ele está dizendo que não tem? Opa, eu acho que aqui temos um problema, hein? E aí ele continua, né? Ou seja, a oração não depende sintaticamente da outra para completar o sentido? Falso. Já sabemos que a subordinada, elas têm uma relação de dependência entre si para terem sentido. No período composto, as orações são sempre interdependentes, não importando o tipo de relação entre elas, como se todas fossem subordinadas entre si. Todas são subordinadas no período composto, gente? Não! O período composto pode ter a coordenada ou as subordinadas. Então, falso. Beleza? Em períodos compostos, a estrutura das orações é sempre formada apenas por orações subordinadas, não existindo orações coordenadas? Nada a ver também. Resposta nossa, fácil, letra B. Tranquilo? Gente, esse exercício aqui é para você identificar o que é composto por coordenação e o que é composto por subordinação. E os conceitos principais, para gravar isso de uma vez por todas. Beleza? Show de bola até aqui? Vamos pro último exercício, bora lá, vamos entender esse último exercício. Ó, na frase "para os humanos mais sensíveis", parece sedutora a ideia de que a verdadeira civilização começou quando alguém cuidou de alguém. Retirado do texto, evidencia-se um período. Então vamos lá. Essa frase estava no texto, a gente não trouxe o texto porque, como ele retirou a frase do texto, não precisa do texto todo. Só a frase é o suficiente, ele tirou esse período do texto, né? Evidencia um período simples, composto por coordenação e subordinação, composto por subordinação, composto por 6 orações independentes. Calma! Primeira coisa. Para que eu tenha um período, tem que ter uma oração. Para que eu tenha uma oração, tem que ter verbo. Então, se eu sei que para ter oração tem que ter verbo, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Procurar os verbos. Vamos lá? Vamos procurar o verbo. Para os humanos mais sensíveis, parece. Opa, parece, verbo parecer. Verbo número 1. Sedutor, a ideia de que a verdadeira civilização começou. Começou, verbo 2. Quando alguém cuidou, verbo 3, de alguém. Então tem 6 orações. Se eu tenho 3 verbos, não tem 6 orações. Já está errado. Tem 3, beleza? Show. Agora, é simples? Tem um período só lá? Não, se tem 3 verbos, já não é simples. Já eliminei. Composto por coordenação, vamos ver. Parece, doutora, a ideia de que a verdadeira civilização começou quando alguém cuidou de alguém. Tem aqui coordenação para os humanos mais sensíveis. Parece sedutora a ideia de que tem alguma conjunção que traz a ideia de soma, de conclusão, explicação. Não estou vendo isso, tá? Mas eu estou vendo o quando. Olha só. Quando traz a ideia de tempo. Toda ideia de tempo é subordinada. Grava isso. Toda ideia de tempo é subordinada. Se aqui eu tenho quando, que é uma conjunção de tempo, logo eu sei que tem subordinação, beleza? Então eu sei que pode ser essa ou essa, tudo bem? E aqui eu sei que é uma subordinada anterior, beleza? A verdadeira civilização começou quando? Agora, para os humanos mais sensíveis, parece sedutora a ideia. É a primeira oração, a oração principal. De que está trazendo uma relação dessa oração com a anterior. Mas o de que, concorda que ele está trazendo uma relação de dependência? Ó, parece sedutor a ideia disso.
A ideia é de algo. Então, essa relação com essa estão com relação de dependência. Logo, subordinação também, certo? Esse que está aqui também traz ideia de subordinação. Logo, eu tenho a primeira sendo a principal, essa sendo subordinada à primeira e essa sendo subordinada à segunda. Ou seja, composto por subordinação somente. Professor, mas para os humanos mais sensíveis o que é? É só um termo deslocado. Porque não é uma oração isso aqui, não tem verbo. Tudo bem? Logo, eu não tenho coordenação. Se eu não tenho coordenação, eu só tenho subordinação. Letra D. Sacaram? Eu tenho duas subordinadas ali, uma à outra e uma oração principal. Ah, professor, que diferente é essa? Ó, se você fosse tentar organizar tudo isso, seria assim, alguma coisa do tipo assim, ó. Parece sedutora a ideia de que a verdadeira civilização começou quando alguém cuidou de alguém para os humanos. Ou parece para os humanos, pode ser também. Parece sedutora a ideia para os humanos de que... Você entendeu? Esse para os humanos, ele só está um termo deslocado na oração. Eu posso realocar ele em qualquer lugar, porque ele não é uma oração, ele é só um termo deslocado. Show de bola isso? Ah, que maravilha! Curtiram, entenderam como funciona isso? Aqui eu só peguei uma e outra, ou seja, só desmistifiquei o que é composto por coordenação e o que é composto por subordinação. A partir de agora a gente vai começar a entrar nos pormenores, em todos os períodos compostos, em todos os subordinados. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, manda aqui pra baixo, aqui, coloca nos comentários um bracinho assim, ó. Aí, olha só, ó. Ficando monstro, né? Coloca o bracinho aí, porque você é sim um fortão, uma fortuna que chegou até aqui, beleza? Coloca nos comentários pra mim aqui, pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo. E obviamente, né, já vai colocando se você acertou os exercícios, acertou, achou fácil ou difícil. E aí, me conta como que é. E obviamente passa lá em profissionalzinho.com.br para encontrar todos os meus cursos aprofundados de língua portuguesa pra você. Show de bola? Ah, não esquece, toda semana tem vídeo novo aqui. E não é um só, tá? São 2 vídeos novos toda semana. Tamo junto, valeu? Fui!